É aqui, deixa eu ver na mensagem oficial que ele mandou. Aí, Ah, tá aí, pronto. aí o homem! Seja bem-vindo. Bem-vindo! Tudo bom, Ah, Edgar? you're welcome. Ah, Olá, boa noite. E aí, Olá, Simone, como é que tá você? Tudo João, bem, graças a João aí. Boa Deus. noite, tudo bom? tudo bom? Como Advan? Tudo Beleza. ótimo. E A aí, gente, como Bahia é que é estão aí vocês? perto A Bahia é perto aí do João, né? Não é? João tá onde? Em Minas. Em Minas Gerais. É É perto mais cearense, ou mas menos, está em né? Minas. É, tudo é perto, né? Depende do Depende, ponto né? de vista, né? ah, É. tem do ponto de vista, é? É. Então, a gente É, Como é que estava uai. estão conversando vocês? exatamente sobre, tirando algumas dúvidas aqui com a Simone e o Bertier, sobre as inscrições, a hospedagem, tudo. Então, você Uhum. pode acrescentar mais alguma coisa aí para deixar bem claro. Pronto. Vocês têm alguma dúvida do que foi divulgado até o momento? Se é algo específico? Eu perguntei pro Elcio agora que uma tia minha vai comigo. Daí eu perguntei se precisava fazer a pré-inscrição dela, né? Ele disse que sim, que seria interessante. Por quê? É. A gente. E era isso, eu tô esperando também as informações, tipo, local, onde vai ser, porque ela tem uma filha lá, né? E aí Uhum. a gente. Talvez nós ficaríamos na casa dessa filha, mas a gente vai Uhum. ver também se Aham. compensar, ficar no hotel. O hotel que a gente está em negociação é o Tsui, que fica em Moema. Fica a uns 10 a 15 minutos do aeroporto. Mas eu vou. Eu sempre me confundo o nome dele, se é Guarulhos ou é. É o Tem dois Congonhas, não? aeroportos lá, né? É o Congonhas. Congonhas. Eu sempre me confundo aí. Eu Congonhas não é sei Congonhas qual, é, mas eu mais sei que pro é do lado do lado. centro. o Congonhas é Congonhas é praticamente mais no central. centro, né? É bem no centro É. Pronto, o hotel fica pertinho, fica 10 a 15 minutos. de Pertinho. Congonhas. É porque tem os voos É, domésticos que a maioria aí partem para Congonhas, né? Deve entendi. ser isso. E aí, assim, a ideia da gente é fazer um. Entrar em negociação com eles, para eles fazerem um preço especial para a gente, né? Isso. Aí, essa semana eu devo retornar para eles, mas normalmente, assim, eles vão me perguntar, e quantas pessoas? Uhum. É, Então, tem que assim, saber. É. tendo a pré-inscrição, eu consigo ter uma ideia, né? Uhum. De quem vai ficar no hotel e não. Ou, sei lá, fica em casa e tal. Então, assim, vai ser lá em Moema, né? O encontro. O auditório é lá dentro do hotel também, né? Uhum. E perto do hotel tem três restaurantes muito bons. E a gente está tentando fazer contato com eles para a gente meio que estabelecer uma parceria para a gente ganhar tempo. Porque se você chegar, tipo lá, acaba a reunião, aí você vai para o restaurante e É. pede o prato, Uhum. aí você já vai perder um tempo de preparo, né? É. Então, qual é a minha ideia? A gente fechar meio que um pacote de refeição básica, um cardápio básico. Uhum. É. E aí terminou a reunião, a gente vai lá, já vai estar pronto, entendeu? Uhum. Aí, sei lá, ou é self-service, ou um executivo, né? Uhum. Aí cada um paga o seu e volta mais rápido para a reunião, porque assim vai ser várias reuniões durante o dia, sabe? Bem reunião de trabalho mesmo, bem puxadinho um pouquinho, Uhum. mas vai ter uns intervalos, né, de descanso. Então, por exemplo, quem tiver por lá, às vezes, por conta de São Paulo ser muito longe de tudo, né? Às vezes realmente fica mais assim, mais cômodo, né? E ficando no hotel, né? Mas e tem um quarto duplo, né? Então, Uhum. normalmente o quarto duplo você divide com outra pessoa. Se não é por exemplo, se for casal, pega o quarto single. E se for um quarto duplo, a pessoa cada um paga metade, já alivia, né? É. Feito. E quanto à programação, você acha que vai começar muito cedo? Que horas no sábado começaria? No sábado, a partir das 10. Das 10, né? Isso. Tá bom.
É um bom horário. Dá tempo Aí para a gente muita gente vai, que está chegando no sábado chegar lá. isso. Tipo assim, alguém que for pegar um ônibus de madrugada, né? Aí já chega, aí eu vou deixar para o pessoal fazer o check-in também mais tarde, porque para não ter que pagar uma diária, né? Então a gente já Isso. começa a reunião e aí o pessoal bota a mala ali no canto, Aham. né? E Ó, aí faz o É check-in porque aí só depois é do uma almoço. noite, né? Só seria uma noite, né? E aí É, já Praticamente. só seria uma seria noite uma só, diária no caso, né? É. é, entendeu? E aí no Aham. domingo é o dia todo? Até que horas? Sim, É no domingo até 16. tá bom, tá bom, tá bom. A gente volta por Aí, volta de 11 horas da noite, então tá bom demais. né? Sem Não pressa vai nenhuma. aproveitar para ficar mais uns 2 dias, não, por aqui, rapaz? Rapaz, bem que gostaria, né? Ô, tem que trabalhar, Mas, né? tem que mas trabalhar, o outra negócio vez a é. gente tenta fazer uma outra data aí no próximo ano, que Não, é. mas Ô, vai ser Elcio, muito bom, Elcio. Aham. Oi, você vem só pro evento? eu vou só pro evento. Eu Então não, eu eu vou tenho que me passar, esforçar para ir, porque você sai dos Estados Unidos para vir e eu não sair do interior para ir, né? Pois é, é, eu vou exatamente. passar uma semana. A Beth vai uma semana antes, que ela vai ficar a Ah, 3 horas de Beth Campinas, tá de brincadeira. vai Botar ficar lá ah, a 3 horas de Campinas, em Minas, que é onde um dos meus filhos está, né? Ele está morando lá. Então, 3 horas de Campinas, no sul de Minas. Então, ela vai para ela passar uma semana e eu me encontro com ela já na sexta, que eu chego à tarde de sexta e vou para lá e de lá a gente vai para aí. Agora, vai ter café da manhã, o hotel oferece pelo sim, menos isso? Para quem tiver hospedado, sim. Ah, tá bom, claro. tá bom. Isso já facilita mais para ninguém sair para tomar café e tudo, né? É. Faz todas as E, lições. e as refeições é do lado. Tem os três restaurantes, um é 100 metros, outro é 200 metros, Sendo pertinho. outro é Ótimo. 300 metros. Uhum. O que facilitar mais para todo mundo pode ser feita essa parceria, como É, você diz, né? aí eu vou tentar pedir uma pessoa para ir lá para a gente ter essa parceria, né? Que a gente ganha tempo. Ou pelo menos a gente fecha um cardápio, tipo assim, de É o manhã, mais já fecha simples. logo o cardápio e entrega para eles antes, né? Isso também é bom. Entendeu? Então, assim, manos, primeiro agradecer, Elcio, vocês dois aí, né, a Beth, por virem nesse evento. Vai ser muito. É importante ter vocês aqui, né? A gente Espero que outras também. pessoas consigam vir até lá, né? Quem sabe É, as pessoas possam vir, mas se vocês dois que estão aqui do Brasil, sintam-se assim convidados para obrigado. estarem lá, para a gente construir junto esse novo momento aí do Movimento Caminho da Graça, né? Onde a gente tem construído novas provocações, né, para a gente avançar. Então, é importante que a gente alinhe rotas. Por isso que eu coloquei o nome aí do encontro, Rotas do Caminho, né? Uhum. Essa é a ideia para a gente consolidar todas as estradas, né, dentro de uma rota com a direção, né, bem clara para o que a gente deseja, né? Então vai ser muito bom ter vocês lá. Espero conhecer vocês pessoalmente, vai ser uma Amém. alegria, viu? Também para nós, é uma alegria. Finalmente, Beleza. Que Depois de beleza. anos, né, Beth? Pois é, depois depois de de anos a anos. gente vai se encontrar. Simone, vai ser Amém. bom. Simone, o Betty, eu já trabalhei com ele na Visão Mundial, Fortaleza, ele é lá de Fortaleza, mas está aí, Legal, legal, dando uma de mineiro aí. legal. Há muitos anos que a Bom gente demais. se Mais de 20 anos, né, Vai, Betty? cara, já Uhum. aqui Muito tempo, já hein? É muito ele tempo. já vai vir aqui visitar a gente, se Deus E quiser. você, quando é que veio aí com a. Ano Deus que vem, quiser, viu? meus planos aí, quem sabe ano que vem, eu dou um Venha pulo mesmo, aí, quem sabe? venha mesmo. Ano que vem a gente vai estar mudando para um É, apartamento maior e a gente vai ter um quarto porque a gente está para mudando. receber Opa, visitas. Então pronto, a gente está doido para que. com certeza. Porque aqui é só um quarto, aí fica difícil a gente hospedar alguém. A gente quer Não, com mudar para certeza. outro Vou, quarto, se Deus quiser. Mas é estando isso aí, aí, que vou boas visitar vocês, notícias mesmo, a viu? gente está feliz aí de poder.
O Diogo, ele esteve com o Caio, né, na viagem lá para o Egito, né? Foi Egito, eu Ah, acho. bacana. Pois é, o Diogo e a Emily estão muito animados, mas ele voltou e teve contato comigo. Ele fala do interesse de ir. Estava vendo passagem, eu espero que ele ainda não me confirmou, tá? Espero que ele faça. Eu vou entrar em contato com ele para ele fazer a pré-inscrição aí, já antes aí de vocês definirem a inscrição. Tá bom, meu irmão? Muito obrigado, então, Edivan. Feliz aniversário aí de casamento, né, para vocês. Ih! Perfeito, meu irmão. Quantos Ah, valeu, aninhos? obrigado. 23 anos, né? Pois é, tá quase na metade do nosso. Vamos fazer 42. Aí, ó. Aí vocês são exemplo. Se Deus quiser, chegarão a mais do que isso, né? Se Tá bom, Deus um quiser, se Deus abração. quiser. Muito obrigado, então, viu? Abração, meu irmão. Cadê a Simone que tira foto? Aproveita aí, Tira a Simone. Eu foto quero aí. ficar na Peraí, memória peraí. aqui. Ele quer sair na É foto, verdade. Eu vou Simone. tirar uma foto Eu aqui fico com também pelo inveja lá que vocês celular. mandam as fotos. Parece, parece aí, Beth. Eu tô Peraí, que tá desaparecida, na eu tô filmagem. aparecida. Já Oi. apareceu? Deixa eu No tirar. X. Tá só quatro, sim. O Edivan, fala Ah, agora alguma melhorou. coisa. Aí, o João. Oi, Edivan, alô, fala alguma coisa. testando o som. Aê, é para aparecer, não sei Alô. por quê, mas aparece a tela maior. É Tá bom, isso, querido. registrado. Obrigado. Beleza, gente. Beijo pra vocês. E Boa outro. reunião pra vocês aí, viu? Deus Obrigado, abençoe. obrigado. Tchau. Amém. Tchau, Tchau, tchau. Valeu, tchau. cara. Boa semana. Então, Um somos abraço, só irmão. nós, mas é, vamos. Onde estiver dois ou três reunidos, nós estaremos, que Jesus está presente, né? E que eu estarei com vocês, né? Se Deus, um ou dois ou três estiver reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, Ele está conosco. Ah, vamos orar. Eu gostaria de solicitar que vocês não esqueçam sempre de orar pela Jo, né? A Jo, ela continua trabalhando no domingo, né? Ela mora num estado onde a cidade é muito distante da área urbana, né? E fica muito difícil conseguir trabalho. Isso tem dificultado. Ela tem muita vontade de participar e ela está passando por essa dificuldade. O marido está passando por alguns problemas de depressão e vamos orar por ele, que é o Bart, e o seu filho Vincent e a Ju. Então, orar por aqueles que não puderam vir, como a Jardila, como os outros também. E ainda, de vez em quando, a Carla, irmã da Silvinha, né? Que ainda hoje ela permanece ainda com muita saudade da irmã. E isso deixa ela muito temerosa. Ela diz que teme estar com a gente porque vai lembrar muito dela. Então, não sei como é que ela vai conseguir vencer isso, né? Porque vai levar ela a lembrar sempre da irmã. Então vamos orar por isso. E se vocês têm algum pedido especial, vamos orar também por esse momento tão difícil, né? No mundo aqui, tá todo canto, tá vendo esses protestos aí, sabe como é a situação aqui? Não está fácil. Aqui os Estados Unidos não é mais o mesmo, viu? Eu quero Mudou, que gente. Nós é, estamos vivendo em outro mundo. não é aquele Estados Unidos que eu conheci há 40 anos atrás, até Eu 20 até anos ia atrás. perguntar isso, porque aqui no Brasil, né, o pessoal estava comentando. Até a sogra da minha filha vai para os Estados Unidos com as irmãs passear. Aí o pessoal estava falando, né, que. Aí eu falei assim: ah, será? Às vezes é só notícia, vou perguntar para os irmãos de lá. Mas agora você está Mas trazendo tá, que. tá, É porque tá verdade. muito instável. Na verdade, há essa, sabe, a instabilidade está grande. Em termos, por exemplo, o normal é você trabalhar 40 horas. Eu estou trabalhando 24, 25 horas. Essa semana foi só 24 horas por semana. Eles estão cortando Estão as horas cortando as para a horas, porque gente. não consegue. Os negócios estão Estão todos todos down, tudo todos caindo. caindo, caindo mesmo, assustadoramente. Nós estamos vivendo
com a provisão de Deus, com a fé, controlando tudo, fazendo tudo para que a gente não extrapole dentro dos nossos orçamentos. Mas a coisa não está fácil, porque essa perseguição aos imigrantes ilegais, ou até mesmo que eles dizem, mas é todo mundo que se pega ilegal, não importa se tem crime ou não, eles estão levando, né? Porque isso é a forma dele fazer essa propaganda de que ele está cumprindo as promessas dele. Essa é a grande verdade. Tão louco. Tá entendendo? Então, tudo isso está levando a uma. Ninguém pode falar muita coisa, porque tem medo também, que é um país de liberdade de expressão e tudo, mas você vê, mataram um casal, uma deputada e o esposo em casa, Quem democrata. matou? Um cara aí que está sendo procurado. E ele tinha uma lista para matar todos os deputados anti-Trump Democrata. do Congresso e do estado lá de Minnesota. Gente, Mas só é a mando de quem? É a mando de quem? Ele tem essa lista, ele mesmo teve essa ideia. E aqueles que o Trump liberou, né? Ele soltou aquele pessoal todo que houve o ataque de 6 de janeiro. Liberou todos, e todos voltaram e disseram que ia continuar armados e tudo. E tem aqui em Miami, ontem, no jornal, mostrou o cara que o Trump soltou. Ele é um dos que foram presos por estar lá no Capitólio, quebrando tudo, invadindo. Foi preso. Mas o Trump se liberou. Ele era Elcio. E o turismo? Tá mais abaixo. perigoso? nada, não tem. Não, eu não sei se perigoso, depende para onde a pessoa vá. Não é? Talvez haja. Eu não posso te garantir. Essa é a minha questão. A gente não A sabe. polícia está em todo canto. Em termos disso, é verdade. Tem polícia por todo canto. Agora é constante. Parar, eles param as pessoas, para quem ele acha que é suspeito, e não é só um carro, é 2, 3 carros, e já vem, Como é o nome? vem o ICE, né? O Que ICE. é a polícia da imigração, que vem junto. Houve essa discussão essa semana que o chefe o xerife, que seria aí o chefe de polícia, né? Daqui, ele de Miami, do condado, ele disse que a prioridade dele é pegar os criminosos. E o governador se revoltou porque ele apoia o Trump. Disse que se ele não pegar os imigrantes, ele vai ser demitido, ele vai cair fora, desse jeito, claramente. Entendeu? Obrigando a polícia a cumprir um papel que não é deles. Essa é outra questão. Agora, tem estados aí que eles estão cumprindo, né? Porque o Trump também fez aquela coisa assim, se não fizer, a gente intervém, como está havendo lá em Los Angeles, né? Em Los Angeles, o povo está protestando porque há muitos mexicanos lá, né? A maioria é mexicano, e então estão protestando porque eles entram em vários. Não sei se vocês viram o vídeo aí de brasileiros sendo presos, né? Nas Eu vi ruas. vários, cara. Então tem, e Muito tá tudo difícil, isso, né? a gente vê nos jornais aqui, não é E só. onde que você tá aí? Onde que é que você tá mesmo? Eu tô entre Miami e Orlando. Tô 3 horas Sim. de Orlando e 1 hora de Miami. Ou seja, tô mais ao sul da Flórida. Nós estamos, o nome da cidade é É Deerfield. Deerfield Beach, né? Que é uma praia aqui. Então, praia por todo canto. Então, a questão é essa: a gente andar tranquilo, sem preocupação, porque a gente está documentado, não tem problema nenhum. Carteira de É, motorista não infringir nada do trânsito, ter cuidado porque se for parado, eles já vão com a suspeita de que você é, é, pode ser Tá ilegal. fugindo, fazendo alguma coisa. Então, a gente não sabe qual é a reação deles. A gente vai para o Brasil, eu confesso que internamente eu espero que quando eu voltar com a Beth Não tenha problema. não tenha problema entrar. nenhum, que a gente tem um green card, que é o visto de residência permanente. Mas creio que não vai acontecer, não é? Sim. A gente Sim. está. Porque a preocupação, quem tem um green card para eles, é se a pessoa passou aí 6 meses ou mais no Brasil. Não pode passar. Não pode. porque A gente pode passar uma semana, até um mês. Mas
ou até 5 meses. Mas eles vão perguntar e eles estão checando, por exemplo, a minha conta bancária, se eu declarei imposto de renda. Eles checam tudo, que estão tudo conectado para saber se eu estou morando aqui ou estou morando fora e venho aqui só para passar alguns dias. E eu não posso. Eu e ela temos que ficar o máximo de dia durante o ano, né? Cada ano a gente tem essa liberdade de passar alguns dias fora. Não importa se é o Brasil ou for para outro país. Mas se passar dos 6 meses, ele já cancela o Green Card, né? Que é o visto de residência permanente. Que aí a gente pode perder. Muitos estão perdendo, dizem por isso, que estão indo para o Brasil e fica muito tempo. Então, é esse cuidado. Cara, e Diga. assim, o que é mais difícil ainda, Elcio, nessa situação toda, é que um tal de um país chamado Israel, né? Cara, eu criei uma ojeriza a Israel, que Deus me livre, sinceramente. O incrível é isso, que a gente não Eu pode nem criei, falar, né? Qualquer eu coisa a gente criei uma está sendo ojeriza. Eu tinha antissemita. uma. Não. A gente está falando de um Não, não é não, cara. governo que Mas olha está só, agindo quando você, perversamente. É o quando você governo, mexe, não é o povo, não não é são o os povo, pois é, o Estado de Israel está fazendo então, eles, uma. ó, o Trump está prendendo pessoas que estão fazendo protesto, eles dizem que é antissemita, a favor da Palestina. Ele prendeu estudantes, acabou com os recursos, né, de Harvard e outras universidades, que ele não Pois aceita, quer é, dizer, rapaz. acabou com se defende tanto aí que aqui tem liberdade de expressão, mas não está tendo. Tem coisa nenhuma. Ninguém pode falar mal. Mas, o Até no Elcio, trabalho a gente o tem STF, cuidado que eles dizem assim, não falamos nada aqui de política. Oi, Beth. o STF, Hum, o STF fez uma pesquisa na inteligência artificial sim. do Elon Musk. Hum. Aí eles perguntaram o que é liberdade de expressão nos Estados Unidos. Aí deu, né? Aí, não, aí discorreu tudo, né? Liberdade de expressão é isso, aquilo, outro. E que tudo tem limite. Olha só, e eles e aí a grande imprensa, eles colocam que não tem limite, não. Liberdade de expressão, você falar o que você quiser, mandar. A- Se eu quiser acabar com a vida da Simone, com a vida do Elcio, com a Uhum, vida da Beth, tudo tem limite, cara. Liberdade de uhum. expressão não é você esculhambar com as pessoas, não. Exato. Tudo Abrir tem a boca e limite na dizer o vida. que É, quer, o que O sente, que o que quer, não é assim. não pode não, isso não existe. Aí acaba, Uhum. e aí aqui, acaba a liberdade de expressão. até protestar está sendo difícil, né? Sair protestando e tudo, né? E eles estão atacando mais os estados que é considerado democrata, né? Nos estados democratas, como Califórnia, Nova York e outros estados, aqui não, é um estado republicano, né? Mas o democrata, o ilegal, ele não é procurado, ele não é perseguido. Dá mais liberdade a ele. Alguns dão até carteira de motorista, sabe? Ou seja, deixa o cara permanecer trabalhando, se ele for uma boa pessoa. Mas ele não quer isso, ele quer promover-se ao que ele prometeu. É isso que ele diz. Eu cumpri o que É eu. promover o caos, é o caos mesmo, né? É, É isso, mais ou menos isso. infelizmente. Então, vamos orar por isso, né? Vamos orar. Simone, você pode orar? Vamos orar. Não esquecendo da Jo, principalmente, que ela está precisando muito de ajuda. E tem o irmão Sidney também, de vez em quando ele manda uma mensagem. Acho que ele é uma pessoa que vive sozinha, e ele sempre, de vez em quando, diz que não consegue nem mesmo ter coragem de participar do grupo. Mas ele já participou com a gente. Ela aí de Manaus. Vamos orar então. Bondoso Deus, muito obrigado porque a gente está aqui reunido em seu nome e obrigado porque a gente tem esse discernimento, esse conhecimento, esse instrumento que é a oração, que é estar ligados, é, através de Cristo, Jesus. Então a gente quer agradecer, não esquecendo o sacrifício de Jesus e que é por causa dele que a gente tem todo esse conhecimento e essa liberdade de chegar até o Senhor. Amém, Jesus.
E a gente quer pedir também aqui em oração, a gente quer colocar aí no seu altar a nossa irmã Jo, querida Jo, que a gente não se esquece dela, né? Esteve aqui reunida com a gente e a gente não sabe muito sobre a Jo agora, porque ela não está presente com a gente, mas o Senhor sabe. Então, nós estamos colocando ela no seu altar. A Jo está com problema com o marido, né? O marido está com depressão, o Bart. E a gente não sabe o que acomete com ele, nós sabemos que ele teve problema de saúde, e então a gente gostaria que seu espírito pudesse visitar ela nesse momento, Amém. visitasse a casa dela, Amém. visitasse o esposo, seu filho Vicente, e que levasse para ela esse conforto, esse consolo, esse abraço, esse acalento, essa esperança que nós temos no Senhor. E que ela tivesse um discernimento, né, de que a gente vai passar por aflições aqui, mas através dessa visitação que o Senhor possa entregar para ela essa esperança de que ela não está sozinha, o Bart não está sozinha, não está sozinho, e que junto eles possam aí educar, Vicente crescer, guiado através do seu espírito, com a sua palavra, nos caminhos retos, né, que acaba nos protegendo a nossa alma e nos trazendo aí um alívio. Eu Amém. quero pedir também pela Carla, irmã da Silvia. A Carla, ela vem vivenciando um momento de luto ainda, né, da perca da irmã, e através da fala do Elcio, foi possível entender que para ela é até difícil aceitar o convite de estar aqui presente, porque se protege aí dessa lembrança da irmã, desse buraco, desse vazio, que ela tenta sobreviver, né? Essa lacuna que ficou, dessa ausência da irmã. Então, que ela possa elaborar perfeitamente esse luto, que possa Amém. conseguir exercer as coisas dela, conseguir olhar para ela, enxergar quem ela é, e que ela, a partir disso, ela possa fazer a caminhada dela aqui na Terra, né? Como a Silvia fez, a Silvia esteve por aqui, escreveu a sua história e voltou para ti. Que a Carla também possa compreender tudo isso e olhar para ela e também prosseguir aí na sua história, escrevendo e vivendo a sua história. Eu quero pedir também pelo Sidney, que esteve com a gente aqui também, e no momento em que ele esteve com a gente, deu para perceber o é, quanto que ele tem, não sei, mas parece que não sei, uma Inquietação, né? amargura, é uma coisa de solitude mesmo, solidão, na verdade, né? Não é nem de solitude. O Elcio trouxe que ele sente-se sozinho, mas não consegue ficar aqui conosco. E às vezes, pai, é tanta informação que a gente acha que tem e que às vezes a gente, por conta disso, a gente às vezes se perde em tantas filosofias, em É tantas verdade. ideias, em tantas coisas, e a gente esquece dessa simplicidade, né? Dessa fonte que é Jesus Cristo, que traz Amém. essa paz para a gente, que traz esse conforto, esse acalento. Então, que todos eles possam ser tocados nesse momento, aqueles que não estão presentes hoje, a, a Jardila, a Áurea, o Marcelo, todos eles, os que já passaram por aqui também, que o senhor possa estar visitando, e que possa estar também avivando, né, esse encontro que a gente está Amém, combinando Senhor. aqui, Glória a para a gente Deus. se encontrar em São Paulo, que vai ser um encontro muito maravilhoso, muito bom. É isso, Pai. Olhe por nós, nos mantenha firmes e fortes diante dessa tribulação que estamos vivendo aqui na Terra, né? Os países contra países, já era previsto isso, o Senhor já nos alerta contra isso, mas que a gente Verdade. possa encontrar conforto e consolo no aconchego do nosso lar, nos nossos companheiros, companheiras, nossos filhos, netos. E é isso. Em nome Amém. de Jesus, amém. Amém, amém, querido. Amém. Queridos, eu gostaria de compartilhar hoje uma coisa que eu tenho aqui, é muito antigo aqui, é de 1988. É uma revista chamada Querigma, que o Caio escrevia. Eu tinha essa assinatura dela como a revista Vinde dele. E eu guardei isso aqui que sobrou da revista, certo? Ele falando de discipulado.
E ele coloca que ele se converteu em 1973, não é? É, quando ele conheceu mesmo, teve um encontro mesmo, acho que você já conhece a experiência dele, quando ele teve aquele forte experiência com Cristo, e a partir daí ele coloca algumas coisas como desafio de seguir a Cristo, que a partir daí ele disse, 15 anos depois, olha só, 15 anos depois de 73 era 88. Aí eu estou concluindo que eu não coloquei, eu não vi aqui a data da revista, né? Mas 15 anos, 73 dá 88, né? Então foi em 1988 que ele escreveu isso. Ele falava, era reflexões, o termo, o artigo que ele sempre falava. E ele coloca em Lucas, no capítulo 9, 23, 9, 23, que diz, né? Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, esse é o desafio nosso como discípulo de Jesus. Né? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, noutra versão. Então, tome sua cruz e siga-me. É, essa coisa que para muitos, quando Jesus diz assim, né? Meu fardo é leve e suave, ele queria exatamente nos dar essa paz em nosso coração, não é? Para que não fosse um fardo, uma coisa tão difícil da gente segui-lo. Vocês estão assistindo Os Escolhidos, aí, que é o The Chosen, no seriado da Netflix? Vocês podem Sim. ver, né? Muito bom. Eu comecei agora, mas o Marcelo e até a Gilmara diz que já está na quinta temporada. E estamos começando agora. Eu estou adorando. Mas o quanto a gente aprende, né? Eles estão conseguindo, assim, de uma forma tão simples, né? Eu estou achando tão bom, porque você aprende, assim, que não foi aquela coisa extraordinária que todo mundo achava, né? Faz uma percepção, assim, de como seguir a Jesus. Não, foi daquele. Eu creio que foi daquele jeito, dentro da realidade que Jesus conviveu ali, não é? Foi daquela forma, e que era revolucionário, né? Que era uma coisa extraordinária, porque seguir a ele, sem ele apresentar aquilo que esperava ser o Messias. Então, o Caio coloca aqui que bate de novo dentro de mim, nos últimos meses, um pulsar, e continua até hoje, né? O pulsar sanguíneo e apaixonado da convocação de Jesus ao discipulado, ao segui-lo, né? Ele diz que é um desafio. Então ele diz: seguir a Jesus é uma possibilidade histórica, tudo bem, mas não é uma utopia. Se alguém quer, é da sua. Eu aprendi muito isso. Esse se alguém quer, não é algo que, por mais que Jesus diga assim para os discípulos, né? Eu vos escolhi. Ele escolheu, mas quando a pessoa desejou no coração de seguir, que foi atraído por ele. Acho que você vê ali Mateus, né? Como Mateus se sentiu inquieto em segui-lo, porque ele viu coisas assim que deixou ele tirando do sério. E imagina cada um que via Jesus, a própria Maria Madalena e outros que passaram a segui-lo, porque se sentiam atraídos. Aí, como ele disse, se alguém quiser me seguir, ele chamava, né? Ele fazia o chamado dele. E ele nos chamou para isso também. Ele diz: seguir a Jesus é um projeto sem elitismo, sem aquela questão de você ter, vamos dizer assim, uma grande recompensa, né? Que é o que todo mundo espera, né? O elitismo, né, de estar eu vou estar na elite agora, numa parte superior, que muitos evangélicos, né, nas igrejas que eu convivi, vocês também, se sentem como que os escolhidos, os merecidos, não é? É o elite, somos a elite, né, de Deus. Então o Caio coloca isso aqui, que é um projeto sem elitismo, porque ele diz se alguém, qualquer um que quiser, que alguém que quer, ele não há uma escolha assim, ou seja, e a maioria quem era? Era gente
vamos dizer assim, que é considerada da ralé, né? Tanto que da baixa, como é que diz? Tem um nomezinho assim, da baixa, tem um nome que os políticos usam aí, da baixa ralé, uma coisa assim. Como, como é, Berti? Não ouvi, não, tá Sei mudo. lá, mas a ralé também pode ser baixa renda. Olha, não, não é isso, eu não queria usar esse termo, era do baixo nível, né? Mas porque o baixo nível também vai dar bastante conotação, mas eram os Não é mais isso que pobres, eu os tenho. mais simples, né? Aqueles que É, tinham menos conhecimento, tinham isso. pouco acesso a conhecimento, né? Isso, porque muitos ali você vê o próprio Pedro, e a gente percebe isso que na Bíblia, o próprio Pedro quer ser sempre aquele que proteger Jesus. Eu acho interessante como revela isso, né? Ele quer proteger, quer ser um guarda-costas de Jesus, ele quer sempre defender Jesus, não é? Então, Baixo Jesus clero, baixo clero. é baixo clero, pronto. Essa Essa palavra. palavra, me perdoe, não é nada de ralé nem nada, não. Essa é só entre nós mesmo. Mas é o Claro. baixo clero, né, que dizem, né? Então, Jesus demanda a vontade das vontades, olha só. Eu acho isso muito interessante, porque é você ter a vontade de segui-lo. Você nasce no seu coração, você se sente atraído e você é conquistado por isso, sem Jesus impor nada e colocar nenhuma imposição para isso, né? Você segue porque você tem vontade, você tem desejo, há algo que lhe atrai, não é? Outra coisa aqui porque ele diz que se alguém quer, então demanda a vontade das vontades. Seguir Jesus implica a jamais se imaginar o PhD da vida, ou seja, o cara que está acima de tudo, né? O cara que tem todo conhecimento, né? Por isso que ele agradece ao Pai, porque tu fizeste saber, né? Aos pequeninos, aqueles que eram do baixo clero mesmo, daquela época, porque você vê que a preocupação dos fariseus e dos próprios romanos, não é esse cara, não vamos dar muita atenção a ele, mas vamos estar preocupado, porque ele pode, sei lá, trazer uma revolta aí, quer se surgir aí no meio do povo, é essa questão, né? Tem que surgir de meio do povo para uma revolução. E ele não veio contra os romanos, e ele falou muito claro isso para Pedro e para os discípulos, que ele não veio para isso, né? Não só isso, como ele conta para eu gostei desse detalhe da conversa dele com Nicodemos, né? Quando Nicodemos o procura e ele explica: não, não é nada do que o Messias que vocês estão esperando. Não é isso que não está na Bíblia, mas eles colocaram isso de uma forma que pudesse a gente entender por que é que Nicodemos tentava seguir a Jesus, ao mesmo tempo ficava às escondidas. Ele seguia Jesus às escondidas para que não, não abalasse a sua vida com sua esposa e com a sua família e com os outros fariseus. Mas ele se sentia atraído por Jesus. O Caio continua aqui. Seguir a Jesus passa pelo caminho da autonegação do egoísmo, do egoísmo. Ele separa egoísmo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Seguir a Jesus requer uma opção por uma existência que mantém comunhão com os sofrimentos de Cristo e que vive uma paixão de Deus e pela vida, apesar de eventuais rejeições no caminho. Ou seja, as dificuldades serão enfrentadas. Como ele diz, assim como o mundo me odeia, vocês também serão odiados. Por quê? A verdade, ela confronta, né? E Jesus era a verdade, e quando ele falava a verdade, as pessoas, aqueles que mantinham o controle de tudo, ficavam com medo, né? Com medo de perder esse poder. E como a gente vê isso, né? Eu estava conversando com minha irmã essa semana, contando a minha experiência, que ela não sabia que eu não estava mais em igreja nenhuma, assim, né? Oficial. Ela se disse assim com toda, eu vou orar para que você volte, para que você mude seu pensamento. Eu disse para ela, minha mana, não ore, não ore, que eu não vou voltar. Porque eu contei as experiências que ela não acompanhou, eu era adolescente, ela era ainda criança.
Então eu passei por muitas coisas, eu vi o que acontecia lá e que na minha adolescência eu pude perceber coisas de domínio, de controle. Se alguém pudesse questionar alguma coisa do pastor, aquele ali tinha que ser totalmente. E o meu pai sofreu muito isso, porque o meu pai era quieto, calado, mas ele era um homem muito sábio que quando ele falava, ele não falava com agressão nem nada, ele falava que deixava as pessoas inquietas, os líderes, os pastores, sabe? A liderança. Então, eu disse para ela, minha irmã, aí eu contei algumas coisas, você não sabe, mas aconteceu isso e isso. Eu vi várias vezes meu pai se maltratado por pastores e tudo, porque meu pai questionava algumas coisas. Meu pai me falava assim: isso não é evangelho. Olha só, ele nem conhecia o Caio. E a gente não conhecia o Caio. Ele disse: isso não é o evangelho, isso não é a verdade. E eles estão errados, meu filho. Ele conversava muito comigo, compartilhava muita coisa, apesar de ser o quê? 11 filhos, mas eu era bem próximo a ele, ele gostava muito de conversar comigo. Então, aí Caio continua aqui. Seguir a Jesus requer uma opção por uma existência que mantém eu já li isso aqui, com sofrimento, e que vive em paixão por Deus, pela vida. Paixão pela vida. Paixão por Deus e pela vida, olha só. E pela vida. Isso me leva muita gente a ter aquela paixão por Deus e esquece a vida. Tem uma amiga nossa, eu comento muito com a Beth aqui, que ela é esposa de um pastor, e eu soube essa semana que ele teve que se separar dela. Porque a opção dela foi a única de esperar Jesus voltar. E mais nada, ser a dona de casa, não ajudá-lo no dia a dia. Claro que ele é o provedor, ele sempre reconheceu isso, mas ele disse: Elcio, eu tive que tomar essa decisão de deixá-la, de me separar, porque de alguma forma não estava mais eu conseguindo conviver com ela, porque ela só fala que está esperando Jesus diariamente e não toma nenhuma decisão. E eu, quando estava no Brasil, compartilhava, conversava muito com ela e dizia assim: há momentos que a nossa vida precisa ser, né, expandida, precisa ser. Nós precisamos ter ações, atitudes, para que a gente não fique só nessa de que esperar. Eu espero a volta de Jesus e não. Quer dizer, ela tem a paixão por Jesus, mas não pela vida. A vida em si que ela tem que para com o esposo e para com os filhos, as filhas, são duas filhas. Então, isso foi uma constante já. Quando eu morava aí, já havia esse conflito. E essa semana ele me compartilhou que teve que deixá-la porque não aguentou mais, não só isso, é claro que tem outros problemas que ele não compartilhou comigo, mas essa foi um dos coisas que ele sempre compartilhava comigo dessa tristeza no coração dele, dela não estar junto com ele em todos os momentos de luta que ele faz, que ele vinha fazendo, entendeu? Ou seja, não é que ela tinha que, mas ela precisava ter ações para poder suportá-lo não, Dá o dar o suporte pro marido. suporte, apoio, não é? E poder ele sentir que tem alguém ali que está ao seu lado para a luta. E às vezes é difícil no relacionamento as pessoas conseguirem isso, né? Não, não é fácil, eu sei que não é fácil para ninguém, mas há essa dificuldade. Então, quando o Caio fala isso aqui, que a paixão é por Deus e pela vida, apesar de eventuais rejeições no caminho, a problemas, perseguições, sem jamais perder a solidariedade pela causa de Deus e do próximo, ou seja, daquele que está com você, você junto conseguir prosseguir, né? Por isso que ele diz aqui, né? Se alguém quer vir após mim, se negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Aí ele coloca aqui, isso nos leva a perguntar nesse tempo de extrema superficialidade, olha, naquela época, e descompromisso existencial, olha só, já tinha naquela época, falta de paixão e coragem de ser.
Olha só que coisa interessante ele fala, né? Falta de. Cadê? Eu me perdi aqui. Coragem de ser. É, falta de paixão e coragem de ser. Ou seja, as pessoas tomam sobre si Deus, mas um Deus que não lhe deixa, ela não tem vontade de ser o que ela é diante de Deus, de poder viver uma vida, não é? Uma vida de produtividade, não só profissional, mas de realizações, de ela ser ela mesma, né? De ser a pessoa que ela é, que Jesus não muda. Você vê que na seriado eu percebo como cada um gostaria, segue a Jesus, mas é o que é o que eles são. Eles não deixaram de ser pescadores, eles não deixaram de ser, né? Cada um assumiu seguir a Jesus, mas com o propósito de viver a sua vida como eles são realmente, sem, ou seja, desviar daquilo que. E Jesus faz questão de, eu acho, de afirmar isso para eles, né? Que eles continuem sendo o que eles são. Tanto que ele não chama a atenção de ninguém, não é? Né? De Pedro ou de outros mais, mas ele sempre está ali guiando a vida deles. Então, ele continua aqui. É, a extrema superficialidade e descompromisso existencial com Jesus, tanto na sociedade como na igreja, né? E o que deveríamos evocar como referências fundamentais para o discipulado, especialmente diante do atual quadro do oba-oba. E naquela época já tinha o oba-oba, e como eu me lembro desses oba-oba. Oba-oba cristão que acomete boa parte da vivência da juventude evangélica brasileira. E isso não é só daquela época, não. Eu lembro que os oba-oba era grande. Os movimentos impressionavam que cada um jovem ficava procurando. Ah, tem ali um bom pregador, o cara tá. Aí os movimentos que não param ainda hoje, né? Eu acho que continuam muito mais intensos agora. Então é o que o Caio chama do oba-oba. E ele continua aqui. Quando Jesus descreveu o conteúdo do seu projeto de vida, ele concluiu proclamando a todos os interessados que o seguisse, e dizia a todos. No tempo de Jesus, essa convocação recaía sobre minimamente três dimensões. Eu gostei disso aqui. Primeiramente, tocava a dimensão histórica, pois aquele convite implicaria em andar juntos, dividir o mesmo espaço, partir o mesmo pão e ver os mesmos cenários de geografia humana. Também tangia a dimensão existencial, segundo ponto, porque o convite desafiava os interessados a que aprendessem a ser gente por dentro do universo do, do ser, do universo do ser com Jesus. E ainda aquela convocação passava pela dimensão ético-social, porque seguir a Jesus teria a ver com o desenvolvimento, com o compromisso moral, com os referenciais de aferição ética que Jesus estabeleceria ante os olhos dos seus atentos seguidores. Eu vou parar por aqui, senão é muita coisa. São 10 pontos que ele colocou. Mas vamos parar aqui, até domingo a gente continua. Mas pelo menos essa aí dá para a gente perceber o quanto é o desafio de ser discípulo de Jesus, não é? O quanto é profundo na convocação, no chamado de Jesus, que nos leva a uma nova, vamos dizer assim, uma renovação da nossa mente, como diz lá em Romanos, né? Uma transformação e renovação em tudo, para uma nova perspectiva que podemos ver assim o quanto Jesus nos deixa livre, né? A gente se sente livre dessa forma, porque você percebe caminhar com Jesus nessa direção. Então, vou parar por aqui, porque já vai dar 8 horas aqui. Mas vocês podem, a gente tem alguns minutos aí para comentar. Se vocês gostariam de comentar alguma coisa nessa coisa que o Caio coloca aqui para a gente. Eu vou comentar assim, né, que usando aquela expressão, né, do baixo clero, né, quando Jesus ele vem
Ele vem para e essas pessoas que o acolhem, essas pessoas que dão atenção para ele. Eu acho que mostra muito para a gente essa questão assim, porque naquela época e nessa nossa época, dependendo do olhar que a gente tiver para a situação, quem tem mais poder de posse, quem tem mais oportunidade, são as pessoas que têm acesso a algumas coisas, né? Se você for levar na história, o poder quem tinha mais acesso à informação, à literatura, a estudo, era a pessoa que tinha uma posição social melhor. Você vê na Bíblia, quando traz Paulo, Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, então assim, Paulo não era desse baixo clero, né? Ele era uma pessoa que ele teve Uhum, uma oportunidade de estudar, de conhecer. Então, junto com esse poder econômico, juntou o poder religioso da época e comandava essa massa que era esse baixo clero, né? Como? Amedrontando, colocando em posições. Quando Jesus chega já trazendo essa força, confiança que esse povo não tinha antes. Então esse povo começa a sair do casulo, né? Que aí você traz, né? Eu me lembrei assim de tomar conta do eu, né? Tipo, quem sou eu? A uhum. identidade da pessoa, né? Então Isso. essa pessoa começa a se entender quem ela é e aí ela começa a ganhar uma força. E aí ela começa, mas não ser mais comandada por essa elite que na época, né, a religião, e ela faz isso até hoje, mas o medo dele, essa perseguição era por esse motivo. Era porque agora não tem mais um povo que eu posso comandar trazendo Uhum, cabresto. Esse povo agora pensa, esse povo está sendo guiado por quem? Quem é o rei desse povo? Quem está dando essa força toda, né? Mas era uma força que vinha de dentro, porque ela vinha movida por Deus. Então, eu acho muito bonito isso, de pensar dessa forma, e quando você trouxe a frase, né, você trouxe até assim, naquela época existia falta de paixão e coragem de ser. Então, assim, ainda hoje existe essa coragem de ser, né, e todas as vezes que você tiver coragem para ser, você vai sofrer uhum, perseguição, em qualquer situação da sua vida, porque daí você toma responsabilidade pelo aquilo que você está fazendo, pensando, e aí sempre vai ter, eu acho que é nessa hora que há a conversão. Quando você tem coragem de ser, é a conversão que fala, né? Que você uhum, começa a ir na contramão daquilo que a maioria tá falando e tá pensando. E o Caio, eu quero ter a oportunidade de poder dizer isso para ele também, pessoalmente, que ele foi assim um boom que, tipo, tinha muitas pessoas que pensavam o uhum, contrário daquilo que a igreja estava dizendo, mas não era encorajada, porque não uhum. via outra pessoa fazendo, né? Então, assim, Não às vezes ouvia, né? ficava. Exatamente. Porque, que nem você trouxe, né? O meu pai não conhecia o Caio, mas ele já pensava isso. Porque o seu pai lia a Bíblia fora do contexto religioso, né? Ele tinha esse hábito da leitura bíblica Uhum, sem o contexto religioso. E eu tô falando isso porque o meu pai também era assim. Meu pai ele não se conectou com nenhuma religião, justamente porque eu via o meu pai lendo a Bíblia todo dia à noite, sozinho. Então, uhum. a pessoa já traz uma outra ideia, né? Verdade. Disso. Então, eu acho que é importante, foi bem legal a gente estar se aprimorando dessas coisas, né? Dessa Uhum, responsabilidade que a gente tem no mundo mesmo, é. até. E saber por que que a gente é odiado, né? Por que que a gente é apontado. É isso. Bertinho. Cara, esse tema é muito, ele é bem complexo, né? É. Nossa. A, a gente que conhece o Caio Fábio desde que ele era novinho, né? Que tava Uhum. ele não Pai tinha dele. essa aparência, não tinha essa aparência que tem agora, não tinha cabelo branco, né? Ele, ele sempre andou na contramão da história, né? Ele sempre andou nessa contramão, assim, ele sempre alertou a igreja dessas questões, da situação, né, que ela estava vivendo. E uma das coisas, ele sempre fazia aqueles congressos que a gente participava e tudo, ele sempre estava alertando para, olha, talvez isso vai acontecer daqui a tanto tempo. Cara, querendo ou não, era uma profecia que ele fazia, né, porque ele tinha uma ideia mais ou menos da coisa, como a coisa andava. Ele era o cara da cúpula, né?
todo mundo procurava o Caio Fábio para resolver o problema das igrejas dele. Mas no dia que ele precisou do apoio de todo mundo, aí Demandado. todo mundo meteu o pé na bunda dele, não. Foi. É, Ninguém mais era amigo dele, ninguém queria conversa com ele, nem coisa boa. Ele falava a mesma coisa que ele fala hoje, cara. Ele não mudou essa. Ele não mudou. Ele falava as mesmas coisas que ele fala hoje. Só que na época, né, tinha toda essa questão aí de. Era. Ele queria realmente ajudar, né? Isso aí é a verdade. Isso exatamente. aí, ele sempre quis ajudar. Mas, Elcio, aí quando a gente traz para nós, né? Eu já fui pastor, cara, de igreja. Eu não, já fui pastor. E é muito complicado, Elcio. É, você tem um poder nas mãos. Você tem isso aí indubitavelmente. Porque as pessoas elas gostam de ser dominadas. Infelizmente, as pessoas da religião gostam de ser dominadas. A partir do momento que a gente começa a impor algumas situações, a gente começa a querer ser, né, encher o peito, e achar que tem tal de fazer aquilo outro. Você está precisando é mudar a sua vida também. Cara, essa mudança aconteceu na minha vida exatamente no momento que eu pus a minha cabeça no lugar. Não quero mais isso para minha vida. Eu sou um cara livre. Jesus ele morreu ali no Calvário, ressuscitou para eu ser livre, eu ter meu pensamento, eu poder fazer as coisas falar as coisas que eu acredito que são assim, falar do amor de Jesus. E a gente acredita nisso, cara. A gente tem isso na nossa vida. Você tem a Beth, assim, todos nós temos essa convicção de que realmente a liberdade é em Jesus. Só Verdade. que ninguém vai entender nunca isso. Ninguém nunca vai entender isso através daquilo que a gente. É um trabalho bem árduo, viu, Elcio? Porque hoje, a igreja hoje ela está mais dominada do que antigamente. Infelizmente, cara. Infelizmente. Você vai discutir com alguém a respeito disso. A semana mesmo tá discutindo com a minha cunhada aqui, que ela falou que o pessoal, os macumbeiros são do demônio, são não sei o quê e tal. Eu falei assim, não, não é isso, não existe isso não, gente. Uhum. Não existe isso. Nós temos que parar com esse negócio. Vocês que fazem parte da religião têm que parar com isso. Eu acho que eu sou doido, né? Mas é isso, a percepção que Mas se se isso é, tem é essa, mas né? se isso é, se mas cara, tem que parar com isso. É, a questão que. Da mesma forma que eu quero ser respeitado, e é isso que o Caio Fábio põe aí, né? Que a gente tem que aprender a respeitar as pessoas como elas são aí. Porra, não tem. O que você há de Verdade. fazer, cara? É, é, Não tem. É tanto que um dos melhores amigos deles é um babalorixá, né? Ele sempre é. fala, não lembro o nome dele Isso aqui agora. isso é uma blasfêmia herética, né, para todos que vivem. Pois é, o pessoal me chama de herege, Simone, viu? Já te Porque chamaram Essa Simone você de não, herética? viu? Já, Já, pois aí eu. já você fica ouvindo essas pessoas da internet que fica falando, desviando a mensagem de Deus, não sei o que lá, é. Mas já ouvi Então, sim. Elcio, nós temos um desafio nas mãos, cara. o É desafio isso é aí. bem grande. Da gente É isso aí. continuar firme nesse caminho, né, nessa proposta de Jesus, de que coisas acontecerão, boas e más, mas que a gente se mantenha firme nesse propósito de continuar sendo discípulo de Jesus, aprendendo com Jesus em tudo, né? O que ele diz, aprendei de mim, né? Eu gosto muito dessa frase, aprendei de mim, né? Essa é uma das coisas que Jesus aprenda. E as pessoas não querem aprender do que ouvem só, mas
como o próprio Jesus, errais, não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. O Ricardo Gondim, que está em São Paulo, uma vez ele disse, o problema nas igrejas é o analfabetismo bíblico. As pessoas são analfabetas biblicamente, porque não abrem. Eu sofria muito como professor dos jovens, sabe? Eu tenho aquela lição, né, Uhum. semanal que tá para cada um da igreja. Eu não sei se a sua igreja faz isso. Fazia isso, Simone. Cada um recebe uma lição e tudo. Então tinha a Era, todo... leitura Ainda hoje tem, diária, Elcio. né? Leitura diária, né? Mesmo? É. Aí, Ainda hoje tem isso. aí fazia o Tem jeito. relatório lá, o secretário da classe, quem fez leitura diária? Fez leitura diária, pronto. Cada- Leu a Bíblia, Você- leu a lição. Simone, você conheceu o Ricardo Gondim? Conheci. Só de A nome. Simone Não, não. Simone não, né? Ah, não, não. você precisa, olha, você precisava conhecer o Ricardo Gondim Antes, agora ele é outro. antes. É outra pessoa É agora, viu? outra pessoa. Ele fazia Depois que crítica ao a... Caio. Ao Caio, eu Era, ouvi. Não sei se o Bertier estava presente no encontro de pastores e líderes lá em Fortaleza. Ele questionou o tava. Caio. O Caio Foi, colocou eu lá lembro uma dessa história. questão e ele questionou. Eu nunca esqueci desse questionamento, de como ele estava se baseando, de como essa questão que o Caio colocava de você viver o evangelho com o povo, com as pessoas, não é? Principalmente essa de baixo clero, ele que se considerava da elite, né? Do pleno Era, não. conhecimento de tudo, que Ele era ele arrogante mesmo, né, Elcio? era, Ele era ele era arrogante. arrogante, ele foi muitas vezes. E ele se sentia porque conhecia, estudou aqui nas grandes universidades e os grandes teólogos americanos, ele fez aqui seminários aqui, né? Então ele questionou isso e o Caio falou mansamente para ele. E então passaram muito tempo. Na época da pandemia, eles fizeram uma live, os dois. Um, o Caio, aqui eu vou usar essa. O Caio chamou ele de bundão, que não tinha coragem de deixar a igreja. E o Caio pediu desculpa a ele, né? Perdão, e ele também pediu, sabe? Eu gostei muito. Eu acho que ainda tá no vídeo. Vocês podem procurar do Caio aí, da live, Caio com o Ricardo Gondim. Então, como eu gostei dessa reconciliação dele, e ele mudou. O Ricardo hoje é humilde. É outra É outra pessoa. pessoa. Eu e a Beth conhecemos bastante, que saímos da Igreja Batista em 98 e passamos 2 anos na Bethesda, lá de E ele Fortaleza. era o nosso E pastor. ele era o nosso pastor. E eu trabalhei com ele na visão, no Fundo Cristão para Criança. Ele era arrogante, era superior, era o chefe lá do pessoal lá e ele tratava mal todo mundo, mas Gritava com as ele pessoas. se sentia superior e ele se tornou pastor aqui nos Estados Unidos, voltou para o Ih, Brasil como lá né, como ele, Top alto das clero. ele se galáxias. achava a última bolacha do pacote. E então, Quebrada. hoje Aquela hoje quebrada. Deus o tratou, né? Deus Hoje o ele é tratou. outra Ô, Hoje pessoa. ele é outro. ô Elcio, aí, o que você leu aí do Caio é exatamente isso, cara, que a gente tem que mudar essa atitude nossa. É, Nós não podemos ser arrogantes, nós somos dependentes de Jesus, cara, não tem jeito. exato. A gente depende dele, só isso. E você vê que os discípulos que seguiram Jesus, a gente vê nessa série, o quanto Pedro tentava ser superior aos outros, né? Ué, E, e Jesus mandava ele, calma, Pedro, calma. Ele queria ser o É o bichão, bichão era o ali grandão. próximo a Jesus de Era o tudo. defensor. Ficava na frente É, e abria o peito assim, o que é que você quer? E Jesus atrás. Ai, uma é, graça. é muito bom, muito bom. É Estou muito gostando bom. muito. Nós estamos Mas, assistindo. mas então é isso, queridos. Acho que é um desafio. Vamos continuar. Eu acho que tem mais coisas que o Caio diz ali que pode nos ajudar bastante nessa nossa caminhada como discípulo dele, no discipulado que ele nos chama, tá bom?
Deus os abençoe. Muito obrigado, Amém. Simone. Ficamos Você, muito mãe. felizes que você retornou. Pena que Eu não está todo também. mundo. Pena que não está todo mundo. Eu, É. mas a gente fica feliz com você aqui, com o Bertinho também. Vocês dois não estavam participando há uns 2 ou 3 ou 4 encontros, sabia? Não, é só dois, Dois. hein? Só dois, Ah, hein, só Baixo? dois. Mas parece que faz um monte, né? Pois é, eu nem sei quantos. Mas, enfim, foi muito bom que a gente pôde estar aqui juntos e aprender mais. Vamos querer que Deus, vamos suplicar a Deus que Deus possa nos sempre dar essa consciência em nós o quanto o discipulado é fundamental, né? Vamos dizer assim, é a pedrinha, né? Pedrinha branca que o Caio coloca sempre, né? Ore, Bertie, Eu para terminar. eu só queria fazer uma pergunta para a Simone, não sei se ela já parou para estudar esse, eles chamam de profeta mirim, esses carinha, esses meninos agora, que são E as pessoas que estão orientando as igrejas, são as crianças orientando os Imagina. adultos. Eu não sei é, se você já parou para ver isso, como a é, psicologia, não sei como é que vai ver essa questão. Eu acho que o Mas Elcio trouxe aqui. Ah, pode falar. trouxe, né? Então, mas O egocentrismo, né? Você é, trouxe a palavra egocentrismo. isso, exatamente. Beirando. Beirando, pois é, as crianças agora estão tomando conta dos adultos na religião, né? É Imagina. os of the power, the king, não sei o parece que que tem mais lá. umas leis aí que está Ó, proibindo, né? é como é o Proibiu. só. É, O Proibindo. ECA, o ECA of the proibiu. power, of the Graças a king, of Deus, the né? man. Aí, ó. Sabe? O cara nem adianta comentar. Não vale a pena. Tá Não, bom? a única questão que eu vejo, Elcio, é como é que. Porque não é só ele, não, são várias Aham. outras crianças. Então, aqui no Brasil está cheio disso. Porque chama atenção e dá dinheiro, né? Aí já viu. Claro, alguém está se beneficiando com isso, né? É. É, com Muito, certeza. muito. Tá bom, vamos terminar A e gente não orar. fala por questão de ética aqui, mas a gente sabe É, quem são eles. vamos orar então. Pode orar, Bertinho. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por esses momentos, Senhor, que podemos aqui discutir algumas questões importantes para o teu reino, Senhor. Que tu nos ajude, Senhor Deus, nessa caminhada. Nós sabemos não ser fácil, uma caminhada difícil, Pai, porque muitos obstáculos eles vão aparecendo no dia a dia, mas o Senhor está conosco, que o teu Espírito Santo nos oriente e que tudo aquilo concorra para o bem daqueles que te amam, Senhor. Amém, Te Jesus. pedimos, Pai, que o Senhor abençoe a vida da Simone, Pai, sua Amém. família, Amém. guarda-os, ó Pai, aqueles que não puderam estar conosco hoje, e especialmente a vida do Elcio, da Beth, né, que o Senhor esteja Amém. guardando eles aí nessa conturbada situação que está no país onde eles estão morando agora, Senhor. Que o Senhor os guarde, ó Deus, com tudo que for possível e impossível, Pai, para Amém, Senhor. que eles não sejam atingidos por coisa alguma, Pai. Amém. E, e aqueles outros também, né, os irmãos que estão aqui, os manos que estão aqui, as manas que moram lá também, elas possam ser protegidas por Ti, Pai. Amém, Jesus. E nos dá, Senhor Deus, uma semana abençoada, nos dá uma semana de paz, que a gente possa conseguir atingir os nossos objetivos e que o Senhor esteja diante de nós em todos os momentos, Pai. Em nome de Amém, Jesus. Jesus, amém. Amém, amém. Queridos, Amém. muito obrigado mais uma vez. Boa noite aí. Deus os abençoe nesta semana e Boa se cuide. semana. Deus esteja com Tchauzinho. vocês aí a cada dia. Um grande beijo e abraço aí no coração de vocês. Abraço. Abraço. Amém.